grande apresentador, o homem Roberto Mota is in the house. Fala, Mota. Boa tarde, meus amigos. Emílio, prazer te ver de volta. Estamos aqui. E aí, Motinha, como é que você tá? Estamos aqui na luta, né? Todo dia tentando explicar para as pessoas o inexplicável. Você viu o camarote? Nosso amigo Camarote? Põe um camarote aí, não sei se o Mota viu. Divide. Põe o camarote aí, ó. Camarote. Camarote. Ó o camarote, Mota. É pista. Ó. Cadê o Lula Mandela que estava se projetando naquela campanha? Não, é um Lula palanqueiro que está ainda com viés de dividir o país e não ficar alimentando divisão no país e fazendo palanque, dividindo e brigando o tempo Ô, todo. Mota, obrigado aí, o camarote. Quanto a gente falou isso, hein? Quanto que a gente falou, quanto que a gente conversou Até sobre cansou. isso. Não, eu gostaria de perguntar ao Camarote, com todo respeito, em que parte da campanha do PT ele viu qualquer coisa diferente do que está acontecendo agora. Porque os caras disseram, assim, com detalhes, o que eles iam fazer. Eu queria que o Camarote me desse um discurso de campanha, um evento em que realmente se falou em progresso, conciliação, né, superar as diferenças. Eu não me lembro disso, não. Muito bem. Camarote decepcionado, né? Mas a gente, como você colocou aqui... Mais um que... Mais um que... Abriu o olho. Mais um que se assustou. Mas você pode ficar seguro Porra, Camarote, eu sou fã do Camarote. Sim, terão vários. Aliás, a gente mostrou aqui essa história aí do Lula com o Zelensky, né? Cada um deu uma narrativa, né? O próprio Lula, o Zelensky, foi o encontro do G7. Eu queria que você falasse o que você achou dessa história, porque o Lula, ele chamou pra ele, né? A camisa 10, deixa que eu resolvo, deixa com o pai. E agora ele tá todo embananado nessa história. Eu acho que isso aí tem a ver com o que a gente acabou de falar, né? Comentário sobre... Eu acho que foi o Camarote que disse, né, que eles esperavam o Mandela e o Mandela não veio. Chamaram o Mandela e, na verdade, quem desceu foi o Hugo Chávez. É isso que tem para hoje, né? Mas é uma coisa que eu já falo há algum tempo. É a impressão que eu tenho. Essas pessoas, elas têm um modelo mental da década de 1980. São pessoas que não compreenderam as modificações pelas quais o mundo passou. Eles realmente não entendem o poder da internet, porque eles não usam. Eles não entendem o que é uma rede social, porque eles não usam. Quem é que entende isso hoje? Quem é que soube da melhor forma possível e numa situação péssima aproveitar todo o poder da comunicação? Zelensky. Zelensky é o cara. Ele era um comediante, virou um chefe de Estado de uma nação que foi atacada pela Rússia e hoje o Zelensky é conhecido no mundo inteiro. Ele já fez videoconferência com o Congresso americano, com o Parlamento britânico, se eu não me engano, com o Parlamento europeu, já se encontrou com todos os chefes de Estado do mundo. O Zelensky é o que o PT imaginou que teria no governo hoje. Vocês estão entendendo? O PT, em 2003, talvez tivesse o equivalente de um Zelensky. Mas o mundo passou, as coisas andaram para frente, o PT ficou parado num tempo que não existe mais. E hoje, o tempo é do Zelensky. Vocês já imaginaram o poder do Zelensky se essa guerra com a Rússia acaba em condições favoráveis à Ucrânia? Se a Ucrânia, de alguma forma, pode cantar vitória? O Zelensky, dali, ele se candidata a ser secretário-geral da ONU. Vai deixar muita gente frustrada, né? Bom. Porque o Lula, naquela época lá, ele era esse cara. Era o cara. Sim. Era o pai dos pobres. Era o operário. Sim, o sindicalista, pai dos pobres. Pai dos pobres e tal. E a gente acreditou nessa história aí, hein? A gente acreditou lá. Lembra que tinha o Obama,
Era o Lula lá com o Obama. Abraçava ele, o Cristo Redentor. Emílio, eu Foguete. acreditei nisso. Um monte de gente. O Camarote também. Pô, o Camarote de novo. Só de sair dele. Não, Camarote. Olha o zóio arregalado. Cadê o Lula Mandela que estava se projetando naquela campanha? Cadê um Lula palanqueiro. A gente acreditou nesse picarota, viu, bicho? Mas a decepção que é maluco. Eu me lembro até hoje da cena da passagem de faixa do Fernando Henrique e eu emocionado. Isso foi em 2003, né? 2002. Isso aí, 2002. Eu não sabia nada de política, não tinha, meu entendimento era nenhum. E eu me emocionei. Eu falei, caramba, se a gente mora num país onde um operário pode chegar à presidência da República, então é um país onde tudo é possível, né? Tem oportunidade para todo mundo. Mal sabia a gente o que vinha por aí, né? Exatamente. E hoje você vê, né? Você vê com quem que hoje o Brasil, com quem que a gente está aliado. Se você pensar bem, pro mundo, vendo aí o G7. Se bem que as pessoas não dão muita bola pro Brasil, mais a gente que valoriza, acha. A gente está aliado aqui ao Xi Jinping, ao Putin, a Cuba, Venezuela e Argentina. Nicarágua. É isso aí. Essa é a nossa turma, é o time. De massa, hein? É o G7, liderando o BRICS do Barba. É isso aí, é o G7 do Barba. É horrível. Oi, pode falar. Mas você sabe, Emílio, eu estava conversando com os amigos semana passada, eu fui na casa do meu amigo Raul aqui, ele fez um churrasco e eu estava lá conversando, e aí as pessoas começam, né? Naturalmente a conversa evolui para os problemas, para as questões complicadas, e a pergunta é qual é a saída, como é que nós vamos sair dessas coisas. E aí eu sempre lembro as pessoas, lembra em 2003, ou até mais, né, quem é um pouquinho mais velho, lembra em 1998, a gente não sabia 1/100º do que a gente sabe hoje, porque não existia internet, não tinha rede social. Então, ignorância às vezes é uma bênção, né? Você não sabe o que está acontecendo, você acha que está tudo bem, toca a sua vida. Hoje, a gente sabe de não é quase tudo, mas muito mais do que a gente sabia. Então, é natural que a gente hoje se sinta mais angustiado, mais... Né? Se isso que aconteceu no Brasil nos últimos meses tivesse acontecido há 20 anos atrás, a gente não teria acesso aos detalhes, a gente não teria ouvido os depoimentos em tempo real. Esse comentário do Camarote aí, né? Provavelmente quem assistiu o programa teria visto, quem não assistiu não teria visto, ele não teria ecoado na internet. Então a gente tem sempre que colocar isso em perspectiva para combater esse senso de desespero que de vez em quando dá nas pessoas, né? Por isso que a gente precisa ter a ampla liberdade, né? Porque senão fica complicado. Deixa eu só fazer um break pro Reginaldo. É só pro Reginaldo a gente continua com um papo aqui com o nosso querido Mota, que está acompanhando também a programação da Jovem Pan. Vocês têm perguntas, Albeta? Tenho. Mota, você estava falando da questão da internet, né? A questão da internet que só é possível, às vezes, você se defender com o seu canal do YouTube, o seu Twitter, o seu Instagram, quando você está sofrendo algum tipo de cancelamento. Eu queria que você comentasse a questão da censura do Léo Lins, fazendo até uma amarração com a PL das fake news, porque tem muita coisa parecida. Você acredita que foi o primeiro para mostrar para todo mundo, se vocês fizerem isso aqui, vai acontecer isso, isso e aquilo. E agora, aí você pode até estender para a questão do Dallagnol, é o primeiro de muitos? Você acha que vai evoluir ainda essa questão? Não, eu não acho. Eu acho que o caso Léo Lins foi uma aberração. Tá? Eu não sei qual é o estado da decisão jurídica. Foi uma decisão jurídica anormal, igual daquela da juíza que proibiu a exibição da bandeira nacional durante a campanha eleitoral, porque disse que era um símbolo de um partido. O que acontece hoje no mundo, e isso acontece no mundo inteiro, é a polícia do politicamente correto. Isso acontece nos Estados Unidos também. Já aconteceram vários casos de comediantes americanos serem cancelados em rede social, serem atacados na grande mídia, serem, inclusive, ameaçados durante o show. O cara está lá em cima fazendo um show, interrompem o show dele, começam a gritar ofensas.
Agora, nunca se viu nos Estados Unidos, até onde eu sei, um juiz, um magistrado impor censura, muito menos censura prévia. Esse caso do Léo Lins, eu acho que é uma aberração. O politicamente correto vai continuar. Essa tentativa de algumas pessoas de impor o que elas acham que pode ser dito, da forma que elas acham que deve ser dito, isso a gente não vai ver desaparecer tão cedo. Por quê? Porque tem muita gente que ganha dinheiro, poder e visibilidade com isso. Tem muitas pessoas que, se você tirar a pauta do politicamente correto, elas não têm absolutamente nada a dizer. Aí a ONG delas, que fatura dezenas de milhões de reais por ano, vai ter que fechar as portas. E essas pessoas vão ter que arranjar um emprego de verdade e trabalhar. Olha só que coisa horrível. Agora, essa história do Léo Lins, o Léo Lins é um dos caras mais engraçados que eu conheço. E inteligente, hein? Muito inteligente. Inteligente pra caramba. O humor, Emílio, é a forma mais elevada de inteligência. A coisa mais difícil que tem é você fazer alguém dar uma boa gargalhada. E as piadas do Léo Lins é assim, ele fala, e aí você leva assim 1 segundo e aí você estoura de rir, tá? Então, atacar esse tipo de manifestação artística, eu acho que é a prova que faltava para muita gente que fez a consoante errada durante a campanha entender onde é que a gente está entrando. Não vai ter perdão, é para todo mundo. Então, liberdade para o Léo Lins, liberdade para todos os comediantes e para todo mundo que quer dizer alguma coisa. Então, mas esse negócio aí da censura... Porra, censura, não fomos censurados aqui também. Vários foram censurados. Monetizados. Tiraram o canal do cara do ar. O Barbinha lá, o nosso Barba lá, o Rafinha. Sim. O Gentili. Muito. Sim. Mas o Léo Lins tá meio preso. Proibido de sair de São Paulo. Que isso, cara? Não pode sair de São Paulo sem ir lá avisar. Todo mês tem que ir lá. Ele tá preso, que é essa lei... É essa lei nova. Sim. Exato. É a lei nova. Essa lei. Fora, sem contar a lista. Não é censura. De temas o cara tá que ele não pode abordar. O cara tá em cana. Tá louco, hein? Tá resolvido o problema da segurança pública. É só a gente ir na delegacia e dizer que os chefes de facções fizeram piadas de mau gosto. Isso aí. Vão ser todos sofrer a mesma pena do Léo Lins. Muito bem. Mota, eu vi aqui que está na sua pauta a decisão da Suprema Corte Americana que isentou as redes sociais das acusações. Eu queria que você explicasse o que aconteceu e se você acha que a gente vai aqui no Brasil ter o mesmo rumo. A decisão foi sensacional. Foram 2 processos. O mais interessante deles foi um processo que estava sendo movido contra o Twitter. E a acusação, vejam só, era de que o Twitter estava apoiando, incentivando o terrorismo. Isso por quê? Porque o grupo terrorista ISIS tinha ou tem ainda uma conta no Twitter. Tem muita gente que não presta que tem conta no Twitter, né? E aí alguém, eu acho que, se eu não me engano, foram parentes de vítimas de terrorismo, mas não vem bem ao caso. Alguém moveu uma ação contra o Twitter, dizendo que o Twitter era, então, responsável por incentivar o terrorismo. E a Suprema Corte decidiu que não, que o Twitter não está incentivando o terrorismo. E a decisão foi dada, tem uma opinião do juiz da Suprema Corte Americana, Clarence Thomas, que é um juiz conservador, e tem um trecho dela que é fenomenal, que ele diz o seguinte: olha, é possível que o Twitter seja usado por pessoas ruins para finalidades ruins. É possível isso. Mas a mesma coisa se aplica, por exemplo, a um telefone. Agora você vai dizer que, porque um terrorista ligou para o outro para combinar um atentado, a companhia telefônica está incentivando o terrorismo? Então, mostrou de uma forma bastante clara onde é que está a posição da Suprema Corte Americana quanto a esta decisão influenciar as questões aqui no Brasil.
eu acho que ainda é cedo para se dizer, porque vigora hoje no Brasil uma mentalidade, né, uma forma de ver essa questão, por enquanto, completamente oposta. Inacreditavelmente, nós voltamos a um momento no Brasil em que há pessoas que acreditam que a melhor solução para as redes sociais é serem supervisionadas pelo governo do PT, usando uma lei feita por um deputado do Partido Comunista do Brasil. Né? Pensem nessa frase que eu acabei de dizer. Existem pessoas no Brasil que acham que isso é uma boa ideia. Ô Mota, mas aí também qualquer governante, eu acho que gostaria de ter essa lei em benefício próprio, né? Qualquer cara que está no governo, qualquer cara que quer tá utilizar mandando, o controle, quer ter o controle esse total. Esse é que é um negócio, né? Emílio, olha, não. Você acha que não? Eu não me lembro o governo Bolsonaro, pelo que eu me lembro, não tomou nenhuma medida, nunca censurou ninguém, nunca propôs nenhuma lei para calar ninguém. E olha que mais enxovalhado do que o Bolsonaro foi, eu não me lembro. Mas essa lei aí é meio do tempo do Bolsonaro também, viu? Esse negócio aí de regular as redes, eu acho que todo mundo quer regular esse negócio. Por isso que a gente tem que sempre defender o nosso direito de ter a liberdade de poder trocar uma ideia um com o outro aqui. Que é o nosso poder. O poder individual hoje é isso que deixa os caras com medo. Não, isso no mundo... Você tem razão. O mundo inteiro. No mundo inteiro... Se a maioria, eu citei o governo Bolsonaro como uma exceção, mas no mundo, isso está acontecendo nos Estados Unidos, também na Europa. O Facebook acabou de receber uma multa monstruosa da União Europeia por uma questão de privacidade, mas no final das contas, o que está acontecendo é que o Estado, os países, né, os governos, perderam o monopólio da comunicação. Eles não controlam mais o que acontece, né, como as informações são transmitidas. Agora a gente pode falar diretamente um com o outro, e aí eles chamam isso de desinformação. Por que eu não tenho o direito de ter uma visão diferente sobre um determinado assunto e espalhar essa visão para todo mundo? Por quê? É dessa diferença de visões que vem a riqueza da nossa sociedade. O grande economista Hayek já disse: a sabedoria espalhada pela sociedade é muito maior do que qualquer sabedoria que esteja concentrada na cabeça de uma pessoa ou de um pequeno grupo. A sociedade sabe das coisas, a gente sabe de muita coisa, e as redes sociais refletem isso. Tem coisa ruim, tem coisa boa, mas essa capacidade de se comunicar nunca aconteceu antes na história da humanidade. Como eu falei logo no início, tem gente que ainda está na década de 80, tem gente que acha que é Zelensky, mas na verdade é Hugo Chávez. E porque você tem que pensar também que a grande maioria das pessoas, elas se balizam pelo que fala no Jornal Nacional. Sim. Porque a gente não tem muito conhecimento da coisa, né? Você também não, a não ser vocês que são experts, que vão lá, ler, pegam uma lei, olha a lei, como é que ela funciona, como é que os caras que são, né? Os especialistas, né? A gente não tem muito, então é o que o Bonner fala, é o que sai no UOL. É o que chega pra gente. É o que chega pra gente. E a gente sabe que a turma da redação é de uma canhotice, que eu vou dizer uma coisa pra você. Escreve só com a esquerda. Escreve só com a esquerda. Então só chega essa coisa e você vai ficando contaminado com essa história, com esse negócio todo. Você fica meio perdido. Total. Você não sabe o que é o certo e o errado. Exatamente. Então, mas eu acho que tem mais uma coisinha, Emílio, que eu acho que com as redes sociais, é isso que você falou, uma vez que você quebra o monopólio da grande mídia e as pessoas podem falar umas com as outras, você recupera um pouco do bom senso, que é o que guia as nossas vidas. Né? Eu vou dar um exemplo de um assunto que é o que vocês sabem que me interessa mais, que é a história da segurança pública. Né? E eu, desde pequenininho, aprendi
na escola, em tudo quanto é lugar, que o bandido é um pobre coitado, que não tem oportunidade, que ele rouba, mata, estupra, porque na casa dele não tinha comida, por causa da injustiça social. Eu tive que descobrir por mim mesmo que isso tudo é uma mentira. E que aquele sentimento que a gente tem naturalmente, né? Você, como ser humano, qual é o sentimento que você tem? Ninguém pode matar, ninguém pode roubar, ninguém pode violentar. Isso é errado. Se fizer, tem que ser punido. Eu, depois de muito tempo de estudo e pesquisa, eu recuperei isso. Agora, eu transmito isso para as pessoas. Tá? Isso, para muitos especialistas da grande mídia, é revoltante, porque eu estou quebrando o monopólio de discurso que eles tinham e que vigorou durante 50 anos nesse país e que fez muita gente ganhar dinheiro. Isso. Muita gente ganha dinheiro. E você vê uma coisa, Mota, como a pessoa ela fica perdida, porque assim, quando você vai falar em aborto, né? Você fala em aborto, você vai matar, você vai, né? É uma vida que tá ali. Sim. Aí pode, né? Pode o aborto é legal, o aborto é bacana, não sei o quê. Quando é o bandido que matou uma família, que fez um negócio, esse não pode. Direitos humanos. Esse tem os direitos humanos e tal. E a população, ela fica perdida. Você fica perdido com essas... O que vale? Qual que é o qual é a vida que vale? É a vida da criança? É a vida do bandido? Porque a gente está sempre recebendo informação atrás de informação. Mas aí é um problema também de quem vai... Quem consome? Mas quem vai consumir. Mas que a gente fica, né? Completamente. Eu acho que essa oportunidade... Você acabou de dar um exemplo excelente. Porque quando você trata desses assuntos na grande mídia, no consórcio de mídia, eles já vêm empacotadinhos, pronto para o consumo. O cara já te dá a pergunta com a resposta pronta. Mas quando a gente tem a oportunidade, nós mesmos, de conversar entre nós e trocar essas experiências, né? Quando você tem a oportunidade de chegar para alguém que está com essa mentalidade de que o bandido é um pobre coitado, e aí você conta para ele a experiência, como eu conto no meu livro A Construção da Maldade, do meu amigo Luiz Fernando Oderite, que perdeu o filho dele de 21 anos assassinado no dia em que foi buscar o terno de formatura da faculdade. Até hoje ele não sabe quem matou o filho dele. O assassino provavelmente está impune até hoje. Ou outro dia o Pavinato contou no Pingos nos Is o caso daquele menino que foi assassinado no hospital por um médico para que fossem removidos os órgãos dele para ser vendidos no tráfico de órgãos. Absurdo. E o médico levou 23 anos para ser preso. Assim, como é que um médico que faz isso leva 23 anos para ser preso e o Léo Lins, para sair de São Paulo, por mais de 10 dias, tem que pedir permissão? Que mundo é esse, gente? Tá tudo errado, né, Mota? Tá tudo errado. Ô, Mota, obrigado pelo papo, hein? Sempre é muito bom conversar com você. O Mota tá participando aqui dos programas da Jovem Pan, tá na nossa rede aí, dando essa audiência. Não pode ficar muito mascarado, não, hein? Cuidado, Mota. Aqui tá uma empáfia, nossa, viu? Só pavão aqui no bastidor. Ó, o Mota aqui tá com as suas redes aí, colocando aí pra você seguir o Mota. Obrigado, viu, Mota? Roberto Mota Oficial. Obrigado, Emílio. Obrigado, pessoal. Um abração pra você. Obrigado. Tá, beleza. Roberto Mota. Dito isso, vamos